Concepções de linguagem. Antes de começar a exposição do assunto, concepções de linguagem, avalia-se ser interessante fazer uma breve reflexão sobre o tema, este que tanto define o atuar do professor no dia a dia em sala de aula, bem como demonstra a maneira em que se vê a língua e determina a forma de ensiná-la. Neste sentido, torna-se pertinente as provocações a seguir. Por que é preciso dar aulas de língua portuguesa para brasileiros que já falam o idioma? Para saber a língua portuguesa é preciso saber gramática? Ou é preciso saber como utilizar a língua? Estas questões são básicas para o início desse tema. É importante acabar com o mito de que o aluno não sabe português, ou mesmo que a língua, a qual se fala, escreve ou se aprende antes de chegar na escola é difícil. Pode-se entender, neste sentido, que até mesmo quando encontramos situações no dia a dia onde o aluno expõe não saber português, na verdade ele não compreende. Na maioria das vezes, a nomenclatura, verbo intransitivo, complemento nominal, predicativo do sujeito, substantivo, adjetivo. Tais situações conduzem um pensar sobre a maneira de trabalhar a língua em sala de aula. Isto é, reafirma que a missão do professor é ajudar o estudante a aprender a se comportar linguisticamente em diversas situações de interação social, desenvolvendo sua competência comunicativa. Desta maneira, fica mais entendível que o aluno vai à escola para desenvolver a sua competência em língua materna. Agora, como fator integrador a respeito dessas reflexões, aborda-se as 3 concepções de linguagem. Linguagem como expressão do pensamento. Para esta concepção, a linguagem vem antes do pensamento. A linguagem é uma visão monológica e individualista, pois não considera fatores externos à enunciação, contexto e interlocutores. A língua é encarada como um produto acabado, um sistema estável, um depósito inerte. Reforçada pelos estudos tradicionais da gramática normativa, privilegia o falar das camadas sociais mais favorecidas. Concebe que existe apenas uma forma correta de linguagem. Valoriza a forma de falar e escrever da norma culta, e o aprendizado é reduzido às normas. A aprendizagem da teoria gramatical é tida como garantia para se chegar ao domínio da linguagem. Até a década de 60, professores realizavam uma prática voltada para o ensino de conceitos normativos e para o domínio da metalinguagem. Nesta concepção, o texto é considerado um produto acabado, não cabendo ao ouvinte questioná-lo, ou seja, esse exercia um papel passivo, recebendo apenas as informações. Questionar ou criticar não cabia ao leitor. Linguagem como instrumento de comunicação. A língua é vista como um código, conjunto de signos que se combinam segundo as regras, que é capaz de transmitir informações de um emissor para um receptor. É uma concepção ligada à linha do estruturalismo e aos elementos de comunicação. A linguagem é concebida como uma ferramenta, empregada para transmitir uma mensagem ou uma informação. Esta concepção de linguagem Bakhtin chamou de objetivismo abstrato, ou seja, a língua é um sistema estável, imutável. Suas leis são específicas e objetivas, sem haver qualquer vínculo entre seu sistema e sua história. Separa o homem do seu contexto social, por limitar-se ao funcionamento interno da língua. Não havia questionamentos, o aluno como interlocutor era abafado, pois seguia-se modelos apresentados nos materiais didáticos. O aluno como descreve Koch era um sujeito assujeitado pelo sistema. Crê-se que a prática da repetição levaria o aluno ao aprendizado. Desconsiderava-se as variações linguísticas. Trata-se de uma abordagem superficial e descontextualizada de ensino da língua. O ensino de língua materna, nesta perspectiva, enfatizava a forma, focalizando o estudo dos fatos linguísticos, por intermédio de exercícios estruturais morfossintáticos, na busca de internalização inconsciente de hábitos linguísticos próprios da norma culta. Como eram ou é o ensino a partir destas concepções?
Linguagem como expressão do pensamento e linguagem como instrumento de comunicação. Acreditava-se que o ensino de língua portuguesa era simplesmente fazer os alunos fixar uma mera listagem de regras da gramática normativa. O texto servia como pretexto para ensinar ou reforçar a teoria gramatical. A leitura se restringia à mera decodificação ou repetição do que o autor do texto pronunciava. A redação não se integrava à produção textual, era feita a partir de propostas mecânicas e sua correção só se preocupava com problemas ortográficos e gramaticais. Havia a ideia de que o aluno deveria ter o dom ou mesmo uma vocação específica para escrever. O professor assinalava os erros ortográficos e gramaticais nos textos do aluno, devolvia a redação sem nenhum comentário, estipulava uma nota pela quantidade de erros sem se importar com o conteúdo. Não havia nenhuma possibilidade de reflexão e reescrita sobre o texto em questão. O texto escrito era considerado como um produto acabado, fechado em si mesmo, servindo apenas para correção e nota. Segundo Leite, na medida em que a escola concebe o ensino de língua como simples sistema de normas, conjunto de regras gramaticais, visando a produção correta do enunciado comunicativo culto, lança mão de uma concepção de linguagem como máscara do pensamento na qual se impera a necessidade de moldar, domar, policiar, dominar. Por isso na escola, os alunos não escrevem livremente, fazem redações segundo determinados moldes. Tais visões e práticas foram reconhecidas como propiciadoras do fracasso da escola. O ensino de língua era limitado ao estudo da língua em si mesma e por si mesma. Silva expõe que estas concepções são visões de língua que interessam à escola ter e difundir, por motivos políticos, ideológicos e até mesmo de segurança nacional, ainda, que tem por fim a massificação que facilita a homologação do poder. Linguagem como interação. Como expõe Bakhtin, o locus da linguagem é a interação. A língua é o reflexo das relações sociais. A língua se constitui em um processo ininterrupto realizado através da interação verbal, social, entre os interlocutores, não sendo assim um sistema estável de formas normativamente idênticas. Os sujeitos são vistos como agentes sociais. É por meio de diálogos, entre os indivíduos, que ocorrem as trocas de experiências e conhecimentos. As situações ou ideias do meio social são responsáveis por determinar como serão produzidos os enunciados. A formação da expressão depende das condições sociais, assim como temos o social interferindo no individual. O Piscine faz referência à visão dialógica como ação orientada para uma finalidade específica, que se utiliza nas práticas sociais existentes, nos diferentes grupos sociais, nos distintos momentos da história, e é o que se pretende na concepção de linguagem interacional. Nesta concepção, a preocupação básica do ensino de língua materna é levar o aluno não apenas ao conhecimento da gramática de sua língua, mas, sobretudo, ao desenvolvimento da capacidade de refletir, de maneira crítica, sobre o mundo que o cerca e, em especial, sobre a utilização da língua como instrumento de interação social. Na concepção dialógica interacional da linguagem, os discursos se manifestam por meio de textos, ou seja, segundo Koch, o texto passa a ser considerado o próprio lugar de interação, e os interlocutores como sujeitos ativos que dialogicamente nele se constroem e são construídos. O texto é visto como lugar de interação, porque é a partir dele que o professor e o aluno interagem e trocam informações. O significado do enunciado não está nem no texto nem na mente do leitor, é construído na interação entre eles. Para Geraldi, nesta concepção, o indivíduo emprega a linguagem não só para expressar o pensamento, ou para transmitir conhecimentos, mas também para agir, atuar sobre o outro e sobre o mundo. Deve-se abordar o texto não mais como uma unidade fechada, acabada em si, mas sim como uma dimensão discursiva, considerando em suas múltiplas situações de interlocução, como resultado de trocas entre os sujeitos, situados em um contexto determinado. Como é o ensino a partir desta concepção? Linguagem como interação.
O ensino a partir da concepção de linguagem dialógica, interacionista da língua direciona a prática pedagógica a encarar a pluralidade dos discursos. Oportuniza ao aluno o domínio das habilidades de uso da língua em situações concretas de interação de forma a entender e produzir textos, bem como perceber as diferenças entre uma forma de expressão e outra. O trabalho com a gramática não é deixado de lado, mas é feito em momentos contextualizados, colaborando com a melhoria da produção textual de alunos. O trabalho pedagógico contempla a linguagem em uso e em situações de interlocução. A norma culta é considerada como mais uma variante, uma possibilidade a mais de uso e diferentes falares passam a ter espaço nas aulas de língua portuguesa. O texto passa a ser concebido como objeto de ensino de língua portuguesa. Para a produção textual, há um levantamento de ideias relacionadas ao assunto, com discussões que possibilitem argumentar contra ou a favor do tema. Há a escolha e estudo de um gênero textual adequado para a situação de comunicação. O texto deixa de ser visto como um produto e passa a ser encarado como um processo e vinculado aos usos sociais. O professor questiona, sugere, provoca reações, exige explicações sobre as informações ausentes no texto, contrapõe a palavra do aluno, refutando, problematizando, coordenando e negociando sentidos mediante as pistas deixadas no texto. Geraldi propõe que os alunos, como sujeitos dos seus discursos, precisam ter algo a dizer a alguém. A sala de aula passa a ser um espaço de interação verbal. Para finalizar, Geraldi declara que aceitar a interação verbal como fundante do processo pedagógico é deslocar-se continuamente de planejamentos rígidos para programas de estudo, elaborados no decorrer do próprio processo de ensino-aprendizagem. Se você gostou de aprender ou de relembrar os conteúdos do edital Professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental 2º e Médio SME-SP, entre em contato para estudar com a gente. Todos os dias tem material novo e valor é simbólico, R$ 50 por mês. led.letramento@gmail.com